Pontes. Elas não são apenas estruturas de concreto e aço. São conexões, um símbolo de progresso, união e coragem humana frente aos desafios da natureza. Desde os tempos imemoriais, as pontes têm encurtado a distância, aproximado os povos, superado barreiras que pareciam antes intransponíveis. Mas nem todas as pontes resistiram ao tempo e aos elementos. Algumas se tornaram lições gravadas na história, como a icônica ponte de Tacoma Nelson, uma obra que, mesmo em sua falha, ajudou a moldar o futuro da engenharia. E hoje vamos voltar à década de 1930 e mergulhar no fascinante contexto político, econômico e científico que levou à construção dessa ponte, uma história de ambição, inovação e desastre. Meu nome é Igor Oliveira e sejam bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. Nos anos de 1930, os Estados Unidos estavam imersos em uma das crises econômicas mais devastadoras de sua história. A Grande Depressão, que teve início em 1929, varreu o país. Milhões de trabalhadores perderam seus empregos, as fábricas estavam fechando as portas e a pobreza estava se espalhando por toda parte. O país enfrentava uma grande recessão profunda e a economia parecia estar à beira do colapso. Durante esse período sombrio, o desemprego atingiu níveis alarmantes e as condições de vida se tornaram insuportáveis para muitos. Famílias foram forçadas a viver em condições precárias e o sonho americano parecia cada vez mais distante. E foi nesse cenário devastador que Franklin Delano Roosevelt assumiu a presidência em 1933. O novo presidente trouxe consigo um plano audacioso para tirar o país da crise, o New Deal, uma série de reformas econômicas e sociais destinada a restaurar a confiança da população e revitalizar a economia. O objetivo era simples: gerar emprego, melhorar a infraestrutura e restaurar a esperança da população. Entre muitas iniciativas do New Deal, as obras públicas se destacaram. O governo federal investiu massivamente em projetos que visavam modernizar a infraestrutura do país. Pontes, rodovias, barragens, escolas, todas essas obras foram projetadas não apenas para fornecer empregos, mas para impulsionar a economia e preparar os Estados Unidos para um futuro mais próspero. E foi nesse contexto de renovação e esperança que surgiu o projeto da Ponte de Tacoma, na região de Washington. Ela não era apenas uma ponte, mas sim um símbolo de tudo que os americanos estavam tentando alcançar naquele momento de profunda dificuldade. A ponte prometia conectar a cidade de Tacoma à Península de Olímpica, reduzindo o tempo de viagem e ao mesmo tempo impulsionando o comércio e o desenvolvimento local. A construção da ponte foi vista como um passo audacioso para a modernização da infraestrutura dos Estados Unidos. Ela seria uma conexão crucial para as comunidades e a sua realização estava diretamente ligada à crença do progresso e no futuro do país. No entanto, por detrás de toda essa ambição, havia desafios complexos. O projeto da ponte precisava lidar com forças naturais, como ventos fortes da região, além de desafios técnicos e orçamentários. A ponte seria um teste para a engenharia moderna e, por mais que simbolizasse a renovação do país, ela também traria à tona questões que os engenheiros ainda não compreendiam por completo. E apesar disso, a construção da ponte avançava com confiança. Os cidadãos viam naquela ponte não apenas uma obra de engenharia, mas sim um símbolo de resistência e esperança em tempos de adversidade. A ponte de Tacoma foi projetada para ser mais do que uma simples estrutura funcional. Com linhas esbeltas e elegantes, ela representava o auge do design moderno para a época. Seus engenheiros queriam uma ponte que fosse eficiente, bonita e, acima de tudo, demonstrasse o avanço da tecnologia dos Estados Unidos. Ao contrário das pontes suspensas tradicionais, conhecidas por sua estrutura maciça, a ponte de Tacoma adotou um design mais leve e flexível, usando menos materiais e apresentando um perfil aerodinâmico arrojado. A escolha fazia sentido: reduzir custos, otimizar recursos em um período de recuperação econômica. A leveza da ponte a tornava mais suscetível aos ventos constantes do Estreito de Puget. O vento, ao invés de simplesmente passar pela estrutura, acabava interagindo com ela de maneiras imprevisíveis, criando oscilações que não estavam previstas nos cálculos iniciais do projeto. Quando foi inaugurada, a ponte de Tacoma rapidamente se tornou o marco da engenharia moderna. Com seus 853 metros de vão central, era uma das pontes mais longas do mundo. A sua construção foi vista como um triunfo da engenharia americana, mas mesmo nos seus primeiros dias, algo já parecia estar errado. Motoristas e pedestres começaram a relatar comportamentos estranhos. A ponte se movia de maneira incomum, oscilando com o vento. Para alguns, era até divertido. Ela parecia estar viva, ganhando o apelido de Gallop Dirty. Embora os engenheiros tenham tentado resolver esses problemas, as medidas tomadas não foram suficientes para conter as oscilações. A ponte continuava a desafiar as expectativas, comportando-se como nenhuma outra antes dela.
Poucos meses após a sua inauguração, em julho de 1940, a ponte ondulava de forma perceptível. A amplitude dos movimentos variava, mas o fenômeno logo chamou a atenção de motoristas e pedestres que cruzavam a ponte diariamente. Era uma experiência ao mesmo tempo fascinante e alarmante. Relatos de motoristas descreviam a sensação de cruzar a ponte como dirigir sobre uma superfície em constante movimento. Pedestres, por sua vez, falavam da dificuldade de manter o equilíbrio enquanto caminhavam. Em alguns casos, cachorros se recusavam a atravessar a ponte pelo movimento. Conscientes da situação, os engenheiros tentaram várias soluções para reduzir as oscilações da ponte. Cabos de estabilização foram adicionados, amortecedores foram instalados para tentar controlar o movimento, mas essas medidas eram paliativas e não abordavam a raiz do problema. O design da ponte simplesmente não era adequado para lidar com os ventos da região. Apesar do esforço, a ponte de Tacoma continuava a desafiar as expectativas. Seu comportamento peculiar se tornou um aviso de que algo maior estava por vir. Cada onda, cada salto da ponte era, na verdade, sinais de um desastre iminente que mudaria para sempre a história da engenharia. Na manhã do dia 7 de novembro de 1940, o clima da região de Tacoma estava longe de ser incomum. Os ventos sopravam a uma velocidade constante de aproximadamente 65 km por hora. Nada de extraordinário para a região, mas esses ventos seriam o início do fim. Desde o início daquele dia, o tabuleiro da ponte começou a balançar mais do que o habitual. O movimento oscilatório, que antes parecia limitado, rapidamente se tornou mais extremo, e as ondas de oscilação começaram a aumentar de um lado para o outro, como se uma força invisível estivesse brincando com a estrutura. Por volta das 11 horas da manhã, as oscilações se tornaram tão violentas que parte da ponte começaram a ceder. Uma combinação de vibrações torsional, o movimento giratório intenso, o comportamento oscilatório lateral colocou a estrutura em um estado irreversível de falha. Por volta das 11 horas da manhã, as oscilações se tornaram tão violentas que parte da ponte começaram a ceder. Uma combinação de vibração torsional e um movimento giratório intenso, e o comportamento oscilatório lateral colocou a estrutura em um estado irreversível de falha. Em poucos minutos, o tabuleiro central se partiu e desabou no rio, levando consigo a promessa da modernidade que Tacoma simbolizava. A ponte havia sucumbido aos ventos, uma cena tão impressionante quanto devastadora. Incrivelmente, apesar do desastre, não houve perdas humanas, apesar de um carro estar sobre a ponte no momento do colapso. O seu motorista conseguiu escapar a tempo. Infelizmente, o seu cachorro, que ainda estava dentro do veículo, não teve a mesma sorte, tornando-se a única vítima dessa tragédia. O colapso da ponte trouxe prejuízos financeiros significativos, tanto para o governo quanto para as comunidades locais que dependiam dela. Estima-se que os danos tenham custado cerca de 6 milhões de dólares na época, uma quantia enorme para o período. Além disso, o impacto social foi imenso. A ponte, que deveria ser um símbolo de progresso, se tornou um lembrete das limitações da engenharia moderna e das necessidades de compreender melhor as forças da natureza. O colapso de Tacoma não foi apenas uma tragédia local, mas um marco global na história da engenharia, um lembrete de que mesmo em nossos momentos de maior ambição, a natureza tem lições a nos ensinar. Além disso, o impacto social foi imenso. A ponte, que deveria ser um símbolo de progresso, se tornou um lembrete das limitações da engenharia moderna e das necessidades de compreender melhor as forças da natureza. O colapso de Tacoma não foi apenas uma tragédia local, mas um marco global na história da engenharia, um lembrete de que mesmo em nossos momentos de maior ambição, a natureza tem lições a nos ensinar. Está bem, vamos falar agora sobre a ciência por detrás do desastre. O que de fato aconteceu com a ponte de Tacoma foi um fenômeno chamado de ressonância aeroelástica. Mas o que exatamente isso significa? Bom, para entendermos, imagine a corda de um violão. E quando você toca, ela vibra em uma frequência específica. Agora pense no vento como os seus dedos tocando a ponte. Ela gera vibrações que se intensificam, podendo criar movimentos cada vez mais fortes e descontrolados. No caso da ponte, o design esbelto e os materiais leves permitiram que o vento interagisse de maneira contínua com a ponte. Essas interações geraram vibrações torsionais. É um tipo de movimento giratório que torcia a ponte em direções opostas e, ao mesmo tempo, esse movimento não apenas desgastou a estrutura, mas também amplificou os efeitos até o ponto de ruptura. De fato, o design da ponte era inovador, tinha suas vantagens, mas falhou em levar em consideração os efeitos do vento constantes na região. A escolha de um tabuleiro estreito e leve, combinado com vigas laterais insuficientes, deixou a ponte vulnerável.
Além disso, na época, a ciência aerodinâmica aplicada à engenharia civil ainda era incipiente, e o conceito como ressonância aeroelástica não era completamente compreendido. Hoje, sabemos que esses problemas poderiam ter sido evitados com ajustes simples, como mudanças na geografia do tabuleiro, adição de barreiras contra o vento ou até mesmo os cabos de suportes adicionais. Mas em 1940, essas soluções ainda não eram amplamente conhecidas ou aplicadas. A tragédia da ponte de Tacoma foi um alerta para a comunidade de engenharia. Ela desencadeou uma revolução nos estudos da aerodinâmica aplicada à análise de estrutura. Casos semelhantes, como o colapso da ponte de Silver Bridge, anos depois, reforçaram a necessidade de padrões mais rigorosos e uma compreensão mais profunda das forças naturais. E hoje, graças a esses aprendizados, as pontes ao redor do mundo são projetadas com tecnologias avançadas que simulam e testam condições extremas. O colapso de Tacoma deixou um legado: a busca incessante por segurança, inovação e o aprendizado contínuo na engenharia. E hoje, ao olhar para trás, a história da ponte de Tacoma não é apenas uma história de falha, mas sim de progresso. Ela nos lembra que cada erro, por mais catastrófico que pareça, traz consigo a oportunidade de aprender e construir um futuro mais seguro e mais resiliente. E assim encerramos nossa jornada pela fascinante história da ponte de Tacoma, um marco do aprendizado na engenharia e na ciência. E lembre-se que vimos aqui apenas um recorte fascinante dessa história. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas interessadas em aprender e a explorar o mundo do conhecimento. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ative o sininho. Aqui no Ponto do Conhecimento, sempre trazemos histórias incríveis que conectam a ciência, história e aprendizagem. Com a sua ajuda, podemos continuar construindo essa ponte para o saber. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.